das disciplinas, no desenvolvimento dessas atividades e na avaliação consequente do resultado desse trabalho com as crianças. Bom, nós acabamos de ver como é que pessoas, né, da população em geral encaram, né, o que foi a sua escola, né, para ele qual a importância que o que eles aprenderam tem na sua vida hoje profissional. E tivemos também a palavra de uma professora, né, falando da importância da escola ainda nos dias de hoje. Porque nós sabemos que a escola, ela não existiu sempre, né? As crianças de muitos e muitos anos atrás, elas adquiriam nas suas próprias famílias todo o conhecimento que elas precisavam para as suas vidas, né? Então havia menos opções profissionais, as crianças aprendiam com seus pais a plantar, a colher, a tecer, a guerrear e até a governar, né? Tudo isso era aprendido no seio familiar ou, no máximo, num círculo restrito, né, de pessoas estranhas colaborando na educação das crianças. Com a evolução da sociedade, né, e a abertura de novas possibilidades, surge a escola como aquela instituição destinada a educar as crianças, a introduzir as crianças e os jovens no mundo da ciência, da cultura, das artes, né, dos conhecimentos, enfim. E a escola, ela tem uma responsabilidade muito grande no sentido dela não ser desvinculada da vida, né? Quer dizer, um planejamento interdisciplinar, nós acreditamos que coloca melhor, né, todas as situações que a criança vive fora da escola, dentro da escola e com sentido, né? Como é que a gente pode, por exemplo, fazer um planejamento interdisciplinar? Nós podemos usar de várias estratégias. Podemos partir, por exemplo, de um tema gerador, né, onde vários professores vão se articular, né, e trabalhar em torno daquele mesmo assunto, daquele mesmo tema, sem que isso se torne artificial. Podemos também trabalhar a partir de conceitos comuns. Por exemplo, o conceito de tempo. Será que é só o professor de história que trabalha com o conceito de tempo? Vamos pensar como é que um professor de língua portuguesa vai trabalhar com o conceito de tempo. O que tem o tempo a ver com a nossa língua, com a forma da gente falar, né? O professor de geografia, por sua vez, ele lida constantemente com o conceito de tempo, assim como o professor de artes, como o professor de ciências. Como é que funciona a passagem do tempo em relação à natureza, em relação aos animais, em relação ao nosso próprio corpo. Então, existem várias maneiras da gente montar um currículo interdisciplinar. O que importa mesmo é a gente compreender que as disciplinas não são estanques, elas são interligadas entre si, que cada vez mais as fronteiras entre as disciplinas vão se atenuando a partir principalmente, né, dos meios de comunicação, né, que tem a possibilidade de mostrar cenas distantes, coisas acontecendo ao mesmo tempo, cenas de artes, as ciências aparecendo, né? Então é aproveitar tudo isso, né, e não fazer mais, ou pelo menos tentar com muita ênfase, com muito empenho, oferecer para as crianças momentos estanques, né, onde ela não faça nenhuma relação entre a matemática, a geografia, a história, o português e outras matérias. Vamos então ao telefonema de Minas Gerais. De Belo Horizonte, a capital mineira, nos liga a Solange Pimenta. Tudo bem, Solange? Obrigada pela colaboração. Boa noite. Sou orientadora de aprendizagem da escola do Teleposto, Escola Estadual Carlos Góes. E gostaria de saber como unir os professores para realizar um trabalho interdisciplinar. Ah, Solange, isso é tudo que a gente precisa, né, e tem que fazer. Eu acho que a primeira coisa a gente tem que unir os professores para conversar com eles sobre que alunos nós temos, que trabalho nós desejamos fazer, quais são nossos objetivos em termos de escola, de filosofia de trabalho da escola e de proposta pedagógica, de projeto pedagógico daquela escola. Quando eu digo um projeto pedagógico daquela escola, ele tem que considerar os conceitos, os conteúdos específicos das áreas, os valores que a gente precisa trabalhar para construir a ética na escola com nossos alunos, como cooperação, solidariedade, mas a gente precisa saber o seguinte: como que a gente desdobra isso tudo numa escola que é aquela, não é a do lado, é aquela. Aquela tem uma comunidade que ela atende, tem um público certo, tem crianças que não são as crianças de lá, quer dizer, tem determinadas características, cores, tons, intensidades que a gente vai ter que dar a essa escola nesse planejamento que não vai dar a outro. Para isso, não tem como a gente não reunir todo o grupo de professores, e aí eu acho que você tem que contar com a parceria da direção
estabelecendo um horário comum. Por exemplo, os professores de classe de educação infantil e de primeiro segmento do primeiro grau, ainda é possível, porque a gente, em geral, tem um professor titular para cada uma dessas turmas. Então, é muito importante que você determine horários semanais ou quinzenais, onde todo mundo possa se reunir e discutir, em cima desse projeto pedagógico que é da escola, que desdobramento a gente vai dar em cada nível e em cada turma em particular. O percurso vai ser meio que incomum, ou singular e original de cada turma, que vai ser o percurso daquele professor com aquelas crianças. Agora, a gente vai ter que dar conta do que as crianças têm o direito de aprender e o que nós temos dever de ensinar, tá bom? Vamos novamente até Recife. Aproveitando a fala da professora Inês, onde ela falou da televisão, veio na minha memória uma atividade que eu fiz com meus alunos, retirada do programa Rá-Tim-Bum, onde falava da nutrição das verduras. Era uma história que as crianças não queriam comer verduras e davam para caipora, parece, para ela comer. Então, na hora que eles foram brincar, até mesmo competir na força, ela ganhou porque ela tinha comido verdura. E os outros que só queriam comer o bolo, que era a sobremesa, o gostoso, aí eles não tinham força para lutar contra ela. Aí eu aproveitei exatamente para dar sobre a nutrição das verduras, o valor nutritivo de cada uma. Trabalhei as cores das verduras, tamanho, formato, o peso, como se compra cada verdura, a quantidade que se põe para um determinado tipo de alimentação. E terminou sendo o trabalho com a verdura, incentivando também para que os demais comessem verduras, que o valor nutritivo é importante. E, acima de tudo, a gente tem que trabalhar com eles para que eles saibam que o gostoso, bonito, gostoso, nem sempre é o melhor para a gente. E, com isso, eu utilizei o quê? O vídeo para nosso trabalho e saiu excelente a aula. Eu acredito, Marta, que tenha saído mesmo bárbaro. Eu acho que você teve um disparador que é bastante interessante e sedutor, que todas as crianças curtem muito e estão muito habituadas a ver, que é a televisão. Junto com isso, você trouxe uma série de conhecimentos científicos, são aqueles que a escola tem a obrigação de sistematizar, não é de organizar. Eu fico pensando que a professora Regina falou, quer dizer, a gente já se relaciona fora da escola com o meio ambiente, né, físico e social, a gente se articula, na verdade, com o mundo do trabalho de variadas formas, tanto quanto uma criança vai a uma venda comprar uma coisa a pedido de um adulto, quanto também no que ela vê das profissões dos seus pais, dos adultos que estão próximos. Quer dizer, a gente está o tempo todo trabalhando no currículo, em relação com o meio ambiente, com o mundo do trabalho, com a cultura, através das diferentes linguagens. Você aproveitou a linguagem televisiva e discutiu com as crianças uma série de coisas que a escola mesmo é quem precisa ensinar. E uma coisa que eu acho que ajuda muito para crianças de classe de educação infantil é a presença de um adulto fazendo refeição com elas. Eu não sei se as crianças daí comem normalmente na escola, mas eu acho que isso ajuda muito, porque a gente ainda tem o hábito, às vezes, de colocar o que é difícil das crianças gostarem de comer, que são os legumes e as verduras, encoberto no prato. Então, acho que é importante que eles se sirvam, que eles vejam cada coisa, que eles vejam aquele legume antes de estar cozido como é, cru, que eles possam ver as transformações também das verduras e dos legumes. Eu acho que o seu trabalho foi, de verdade, muito bom. Mais uma ligação de Pernambuco. É o Mário Samuel de Frei Miguelinho, em Pernambuco. Obrigada pela participação, Mário. Tudo bem? Tudo bem, Jacira. Boa noite, Jacira. Boa noite, professora Lídia e professora Inês. Nós queremos saber o seguinte, é que os conceitos científicos, eles devem ser trabalhados de forma interdisciplinar com as nossas crianças, pois devemos respeitar o saber popular dessa criança, né? Mas é função da escola também transmitir, trabalhar com as crianças o saber sistematizado.
Então eu quero saber o seguinte, Inês, Lígia, como trabalhar esses conceitos científicos com as crianças e que depois elas possam vivenciá-los no seu cotidiano, tá certo? Nós aqui de Frei Miguelinho estamos já com saudade do programa. Está muito bom, a participação está muito boa toda noite, tá ok? Olha só, professor, os conceitos espontâneos, né, eles são formados normalmente fora da escola, a partir das nossas vivências, das nossas experiências, daquilo que nós conversamos com outras pessoas e vamos tirando conclusões, né, a partir da nossa própria forma de ver as coisas. Cabe à escola, né, oferecer às crianças todas as oportunidades possíveis, este é o papel da escola, para que esses conceitos que são formados fora da escola se transformem, né, nos conceitos científicos. Deixa eu dar um exemplo para você bem prático. Vamos supor, por exemplo, que a criança chega em casa dizendo que ela ganhou um cachorrinho, né? O fato dela ganhar um cachorrinho faz com que ela construa vários conceitos sobre aquele animalzinho à medida que ela vê como ele se alimenta, né? Se ele toma banho, se ele não toma banho, como é que ele anda, se ele corre, qual é o som que ele emite, né? Então, toda essa experiência que ele vai construindo na sua casa, com seus irmãos, com seus conhecidos, a criança traz para a escola. E o professor pode ampliar esses conhecimentos, né? Conversando sobre outros tipos, quer dizer, quem tem outros tipos de cachorro, o que esses cachorros têm em comum? As crianças vão perceber que todos têm 4 patas, que a pele é coberta de pelos, que tem cachorros que são parecidos, mas não são exatamente iguais, que tem raças diferentes, mas que apesar de ter raças diferentes, todos fazem parte de uma mesma categoria de animais, né? Todos mamam quando são pequenos, depois comem determinado tipo de alimento. Então, ela vai aprofundando, ou seja, ampliando seus conceitos espontâneos e formando, né, apreendendo, construindo aqueles conceitos que são conhecimentos, né, que foram descobertos, estruturados, né, e que a gente vai à escola exatamente para se apropriar deles. E as crianças vão chegando a construir os conceitos mais abstratos, né, até perceberem que o cachorro, como os animais, as pessoas e até as plantas, fazem parte de uma categoria muito maior que são os seres vivos, né? Quer dizer, essa é uma forma simples, né, mas que dá para perceber como é que se conjuga isso aí, o que a criança traz de espontâneo e como a escola transforma isso em conceitos científicos. Boa sorte para o Samuel e o pessoal de Frei Miguelinho. Obrigada pela participação no Salto. Nas séries de educação infantil, um dos principais objetivos deve ser a formação de conceitos pelas crianças. Mas de que maneira se dá esse processo de construção? Todo mundo não, pode pra cá, né? Aqui, olha, pra gente olhar as plaquinhas. Aqui, essa aqui qual é? Alô? Essa é calça, né? Calça. E essa aqui que a gente falou? Quem é que sabe? Milho, qual é a cor do milho? Amarelo. Olha só, isso aqui é a couve. A couve é aquela que a mamãe faz assim cortadinha, né? Qual é a cor da couve? Verde. Pensei que tivesse esquecido. Esse aí, André, achou fácil. Olha lá, o Robson. Oi? O Robson viu. Esse aí é couve, hein? Achou fácil? Ela também tem alface. Esse alface aqui, olha, é diferente daquela. Olha aqui. Passa sua mão aqui, Vanessa. Olha só. Ela tá com os olhos dela. É aqui, olha como é que ela é, olha. Viu? A outra é retinha, né? Essa aqui, olha, é toda assim ondulada, né? Aquilo ali é beterraba.
Aí o caule é da corzinha da beterraba. Depois a gente vai tirar... Ei! Cuidado! Não, tá pisando aí na plantinha. Não pode pisar. Mais beterraba, Aqui. Quem lembra dessa aqui? Bananeira. A gente já comeu banana daqui? Já, lembra? Isso aqui é cebolinha. Aqueles ali fininhos, ó, vão crescer, vão ficar assim igual a esse, desse tamanhão. Agora a gente vai fazer essa varinha de tudo que nós vimos na horta, né? As plantinhas que nós vimos na horta. Quem está na mesinha de colagem vai fazer o trabalhinho de colagem. O que nós vimos na horta? Alface, couve, coentro, cebolinha. A mesinha do desenho vai fazer um desenho bem bonito da nossa horta. Tem essa cebolinha? E essa aqui? O que é? Salsa. Vamos fazer um canteirinho de salsinha, cebolinha. Sabe fazer? Aqui, ó. Aqui é o canteirinho, né? A gente não passa aqui do lado? Então, agora vamos fazer as plantinhas. E aí, Letícia? Letícia, você fez o que aqui, Letícia? Uma árvore. Mais alface? Aqui. Olha lá, desenho alface, salsa. Bota mais aqui, ó. Põe mais cebolinha aqui, assim, pé, ó. Isso aqui é o pé de cebolinha. Lembra do pé de cebolinha? Lembra que tinha um já grandinho, né? Tem que ter uma porção desse assim, olha, né? Pra fazer o pé de cebolinha. Bom, nós acabamos de ver, né, algumas crianças se utilizando da forma mais própria, né, das crianças aprenderem, que é observando, tocando, né, conversando. Nós vimos que as crianças colocavam a mão nas folhas, observavam com o tato, né, com o olhar. A professora falava, né, vocês estão percebendo que aqui tem uma beterraba, etc. e tal. Muito mais interessante isso do que se a gente estivesse apresentando para as crianças, né, um material impresso que às vezes nem é tão bem desenhado assim, às vezes as figuras nem são tão boas, né, e a criança tivesse que já aprender a partir de uma representação, né? Então eu acho que toda atividade na educação infantil deve ser o mais concreto possível, quer dizer, a criança trabalhar com aquele objeto real que ela está estudando. A gente estava olhando lá as crianças na horta, né, observando os legumes, né, as verduras, e estávamos pensando aqui, quantas outras coisas também a professora poderia ter feito, e com certeza, né, ela faz ou faz num outro momento, ainda naquele espaço da horta, que é um espaço tão importante, né, que a criança tem contato direto com a natureza. Por exemplo, além de plantas, né, de vegetais, de legumes, o que mais que a gente pode encontrar na horta? Então as crianças iam perceber que naquele espaço ali moram bichinhos, né, insetos, minhocas, né, e outros animaizinhos mais que também se alimentam das folhas, né, dos legumes que a gente se alimenta. Então as crianças poderiam descobrir, até colecionar os bichinhos, levar para dentro da sala, deixar um tempo e depois retornar com eles para o seu habitat natural. Poderia surgir também uma sugestão das crianças fazerem um espantalho, né, para botar ali na horta e discutirem qual é o papel do espantalho, quem já viu, quem conhece, para que serve o espantalho, como é que a gente pode fazer de repente pegar aquelas roupas que a gente sempre tem nas turmas de educação infantil, né, para as crianças se vestirem, fazerem suas dramatizações, e elas mesmas poderem confeccionar o seu espantalho e ficar lá na horta, e quem sabe até criar uma belíssima história daquele espantalho, dando um nome para ele, qual é a sua função na horta, e aí a gente estaria fazendo um belíssimo trabalho interdisciplinar. Vamos então à participação por fax, e quem nos manda a pergunta é a Valéria de Salvador. Ela pergunta o seguinte: Inês, alguns estudiosos dizem que brincar é uma atitude natural e espontânea da criança. Outros afirmam que a possibilidade de brincar se adquire, se apreende segundo nossas experiências com os outros. O que vocês acham?
Inês, você quer que eu repita a pergunta? Quero. Alguns estudiosos, a pergunta é da Valéria de Salvador. Alguns estudiosos dizem que brincar é uma atitude natural e espontânea da criança. Outros afirmam que a possibilidade de brincar se adquire, se aprende, segundo nossas experiências com os outros. O que você acha? Eu acho que brincar é uma atitude natural das crianças, sim. Agora, tem brincadeiras e brincadeiras. Quando elas são bem pequenininhas, elas brincam com os objetos próximos, brincam com o próprio corpo, brincam com os sons que elas próprias produzem. Depois eu acho que elas vão crescendo e a brincadeira se enriquece e toma corpo e ela precisa se concretizar através de regras, se organizar melhor, se sofisticar e aí a presença do outro vai ser fundamental. Às vezes é de um outro, porque a brincadeira às vezes se dá no par, às vezes é de um grupo, às vezes são times inteiros, eu acho que isso varia. Mais um telefonema da Bahia. E a participação é de Vitória da Conquista. Acho, inclusive, que é a primeira vez que Vitória da Conquista liga pra gente. Lá está a Simone da Silva. Tudo bem, Simone? Olha, é um prazer imenso estar participando, só que é pela segunda vez, tá? Bom, eu gostaria de saber como trabalhar a interdisciplinaridade utilizando rótulos conhecidos pelas crianças. Um beijão pro pessoal lá do Centro Integrado que está me assistindo. Obrigada. Olha só, professor, você escolheu um material assim fantástico para trabalhar a interdisciplinaridade, né? Porque os rótulos são muito variados. Você vai encontrar rótulos de produtos de limpeza, de alimentação, né? De sabonete, produtos de higiene, de roupa, né? Nomes de lojas. Então você pode trabalhar com o mesmo material, as crianças podem separar o que é material de higiene, o que é alimentação, o que é nome de loja. Podem trabalhar palavras maiores, palavras menores, palavras com mais letras, com menos letras, né? Realmente o rótulo te dá assim, chance, só você botar um monte de rótulo na sua frente que você mesmo vai descobrir formas de trabalhar todas as disciplinas. Hoje nós tivemos a colaboração no Salto para o Futuro do Estado de Pernambuco. Obrigada, Recife, pela colaboração. Vamos então encerrando o nosso tema de hoje, o nosso bate-papo de hoje, com as considerações finais com a professora Maria Inês Delorme. Quando nós estamos falando de interdisciplinaridade, não é nada parecido com um somatório simples e linear do que é da matemática, do que é da língua portuguesa ou das ciências sociais e naturais. Nem nós queremos negar, hora alguma, que cada uma área dessas do conhecimento tenha os seus objetos de estudo que sejam específicos. O que a gente quer dizer é que eles sempre podem ser relacionados de uma forma viva, de uma forma verdadeira, tal como eles estão relacionados na vida que a gente leva fora da escola. Então, a ação escolar precisa ser integrada porque os sujeitos são integrados e porque todas as ações dos sujeitos exigem de nós, sujeitos integrados, um compartilhar, uma combinação desses conhecimentos todos de forma viva. E é assim que a escola precisa trabalhar. Hoje, no Salto para o Futuro, nós queremos agradecer a participação do Espírito Santo, que ligou 2 vezes, Minas também 2, Pernambuco também 2 e Bahia, uma pelo telefone e outra por fax. Participe você também amanhã, todos os dias contamos com a sua colaboração. Terminamos por aqui. Estaremos juntos amanhã no próximo programa, é claro, conversando desta vez e falando também de como as crianças lidam com os jogos e as brincadeiras. E é claro que eu espero vocês. Até lá, Brasil! Nós, professores, aprendemos muito com as crianças, muito mesmo. Eu me torno criança como eles são. Eu gosto de brincar com a professora porque é legal. Uma coisa muito importante é a gente garantir, né, esse espaço da brincadeira. Não existe a brincadeira de só de homem ou só de mulher.